Então, hoje o nosso assunto de matemática é comparação de frações. Quando a gente vai comparar uma fração, a gente vai observar qual a maior ou menor fração. Então, nesse conteúdo, nós vamos ter umas regrinhas. Para vocês entenderem ele bem, vocês vão ter que seguir essas regrinhas. Não é difícil, é um assunto bem simples, basta a gente se concentrar nessas regrinhas. Então, vamos analisar as frações, observar as frações para ver qual a maior ou a menor fração. Então, nesse assunto, a gente vai comparar as frações dessa forma. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Pronto. Então, comparação de fração. Para quem chegou agora, é matemática, página 121, viu? 121, mas agora eu vou explicar e depois vocês vão para o livro. Foquem na explicação, participem, para não ter dúvidas. Então, vamos comparar aqui, vamos fazer comparação de frações hoje. Então, nós temos lá, quando a fração ela tem o mesmo denominador. Quando os dois denominadores das frações, eles são iguais. Então, vamos para o exemplo. A mãe de Diogo e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 3/4 e a Daniela comeu 1/4. Quem ficou com a maior parte? Então, comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade, ou se elas são iguais. Então, nós vamos ter momentos que vamos encontrar frações iguais, não é? Quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior fração dessas frações é a que tem o maior numerador. Parece difícil, não é? Deixa eu dar um exemplo. Então, o nosso exemplo aqui foi 3/4 e 1/4. 3/4 e 1/4. Esses foram os exemplos que vocês viram aí. Eu acabei de citar esses dois exemplos. Então, qual é a regra para esse tipo de fração? Quando a gente tem frações que têm o mesmo denominador, então aqui, ó, meu denominador é quem? 4, não é? Ó, 4. E aqui, 4 também. Denominador é o número que fica embaixo, não é? Então, qual é a regrinha? Quando a fração ela tem o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, nesse caso, qual é a maior fração? Vai ser 3/4. Isso mesmo, 3/4. Então, o processo é, o denominador está igual? Tá. Então, o que é que a gente vai olhar? A gente vai olhar para o numerador, o número de cima. E aí, aquela fração que tiver o número de cima maior, então será a maior fração. 3/4, nesse caso, é a maior fração, porque o numerador é maior. E vocês podem perceber no desenho, analisando aqui, ó, 3/4, 1/4. Qual a maior quantidade aqui? 3/4, não é? Então, ó, sempre que isso acontecer, quando os denominadores forem iguais, a maior fração é que tiver o maior numerador. Até aí tudo ok? Sim. Pronto. Vou prosseguir. Diga-se, Uli. Tia, a fração pode ser diferente, mas as quantidades são iguais, né? Em alguns casos, sim, viu? Agora vamos ver o contrário. E quando as frações elas têm o numerador igual e o denominador diferente? Numerador é o número que fica na parte de cima.
Então, quando isso acontece, vai ser o contrário, é o inverso. É meio sem sentido, mas é o correto. Vamos lá. A professora distribuiu 2 folhas de papel sulfite para que Mário e Caio fizessem o trabalho. Caio usou 2/4 da folha e Mário usou 2/3 da folha. Quem usou um pedaço maior do papel sulfite? Então, quando Mário. 2 ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior delas é a que tem o menor denominador. Então, olha como é o contrário. Então, vocês ficam felizes, Tia, que barulho é esse? Fazendo barulho chato, de assoprando. Pronto. Então, olha aqui os exemplos. Você analisando pelo próprio desenho, já pode perceber aqui qual é a maior ou a menor, não é? Sim. Você já pode perceber aqui quem ficou com a maior quantidade. Foi o Mário. Mas aí a gente tem que ir para a regra, para a lógica. As frações que eu tinha era 2/4. Eu tenho 2/4 e 2/3, não era isso? Então, quando a gente tem numeradores iguais, o que é que a gente faz? Ó, Tia, que pode. cima, eu estou no assunto da página 121, mas eu estou explicando, então foquem aqui na explicação. Diga, Nicolas. Tia, é como se fosse assim. Se o 2/4 a pessoa pensa que é maior, né? Aí é o 2/3, né? Que é o maior. Mas olha qual é a lógica. Quando vocês tiverem denominadores ou numeradores iguais, o que é que vocês podem perceber? Então, vamos analisar. O que é que eu tenho de igual aqui na fração? Na fração, eu tenho os numeradores e Iguais. os meus numeradores estão iguais. Então, o que eu tenho que observar agora não é o numerador. Eu tenho que observar o denominador. Então, se os numeradores estão iguais, eu vou para a parte de baixo e eu olho qual dos dois é o menor. Aqui é o 3, não é? Então, a minha maior fração será que tiver o denominador menor. Então, eu posso dizer que 2/3 é maior que 2/4. Estão entendendo? Sim. É um pouco complicado, mas se vocês prestarem atenção e se vocês seguirem a regra, não fica difícil. Fica fácil. Oi. Se a fração for 4/10, é 4/10, né? Exato, sim. Vamos lá. Eu cheguei aqui agora e não entendi nada. Ô, Júnior, eu estou na página 121, mas eu estou fazendo a explicação por aqui, viu? Para que vocês entendam. Depois vocês fazem a leitura aí do livro detalhado, mas eu estou explicando aqui para que vocês possam entender melhor. Eu vou revisar agora o conteúdo para depois a gente ir para a atividade. Vamos lá? Recapitulando tudo. Hoje o nosso conteúdo foi comparação de frações. Quando vamos comparar uma fração, nós vamos observar se aquela fração ela é maior ou menor que a outra. Então, é isso que a gente vai fazer no assunto. E aí, quando nós vamos fazer essa comparação, o primeiro passo é você observar as duas frações. Você vai observar nas frações o que você tem de igual. Se no caso, o que você tem de igual for o denominador, a parte de baixo, o que é que vai acontecer? Você vai seguir a lógica. Então, a maior fração será aquela que tem o maior numerador. Como aqui eu tenho os exemplos. Eu tenho 3/4 e eu tenho 1/4. Meus denominadores estão iguais. Os denominadores são 4.
Mas aí eu vou olhar quem? Eu vou olhar a parte de cima para saber quem é maior ou menor. Na parte de cima, o meu maior numerador é o 3, ó. 3 não é maior que 1? É. Então, minha maior fração será essa. 3 quartos vai ser maior que 1 quarto. Tudo certo. Quando a gente tem o contrário, nesse caso aqui, ó, o que eu tenho de igual? O numerador. O numerador é igual. Então, eu não vou olhar para o numerador, eu vou olhar para a outra parte, que é o denominador. Vou olhar o 3 e o 4. Qual é o menor denominador nesse caso? O 3. O 3. Isso significa que esta será A fração a 2 maior fração. Fração. Então, quanto menor o denominador, maior A fração. é isso mesmo. Então, vocês têm que seguir essa lógica. Quanto menor o denominador, maior é a fração. Tudo bem? Entendido? Sim. Agora vamos para o livro, para não deixar passar, né, o assunto do livro. 121, podem acompanhar aí. Ó, Leonardo e Fagner foram à pizzaria. Cada um pediu uma pizza que foi partida em 8 pedaços cada. Estão vendo aí o exemplo na página 121? Sim. Pronto. O Leonardo, ele comeu 5/8 da pizza. E o Fagner comeu 3/8 da pizza. Vamos colocar aqui na tela para a gente analisar qual. Tia, sua câmera está desligada. Eu já vi, eu já expliquei para vocês. Quando a minha câmera estiver desligada, não foi a... É por causa do computador. É isso mesmo, meu computador é cheio de mistérios, viu? Vamos lá. Vamos analisar quem comeu mais ou menos. Então, o Leonardo comeu 5 5/8. e o Fagner comeu 3/8. 8. Aí o que é que você vai fazer? Primeiro passo da comparação, analisar a fração. Vamos analisar aqui as frações. Eu tenho 5/8, eu tenho 3/8. Eu vou olhar, segundo passo é olhar o que é que eu tenho de igual. O que é que eu tenho de igual aqui? Os denominadores. Dominadores. Eu tenho os denominadores. Então, o que No caso, tia. são os denominadores? O 8. Oi. Diga, Nicolas. Tia, no caso, assim, se os denominadores for maior, como é que chama esses da frente aí, sem ser o dominador? Numeradores. Os numeradores tem que ser o maior para a fração ser maior, né? Isso mesmo. Se os denominadores forem iguais, a maior fração é que tiver o maior numerador. Então, se vocês forem por passos, fica bem fácil. Primeiro passo, olhar as frações. Nós já olhamos. Segundo passo, olhar o que tem de igual. Olhamos também, nós temos o denominador igual. Terceiro passo, vamos para os numeradores. Quando você olha que os denominadores são iguais, você vai para o numerador, para a parte de cima. Então, aquela fração que tiver o maior numerador é a maior fração. Então, nesse caso, 5/8 é maior que 3/8. Então, Leonardo comeu mais pizza que Fagner. Comeu mais pizza foi o Leonardo. Ótimo. Estou vendo que você está acompanhando o raciocínio, Nicolas. Aí aqui, ó, vamos para o outro exemplo. Eu tenho 2 quintos e 2/3. Oi, Ciuli. E se a gente trocar, tipo, 5/8 e o 3/8, a gente vai ter frações impróprias. Isso mesmo. Ó, olha aqui outro exemplo. Eu tô só pegando os exemplos para a gente analisar, viu?
Não vou nem ler o que é que tem no livro. O importante é vocês Certo. entenderem isso aqui. Qual o primeiro passo? Analisar as frações. Ótimo! Exato! O primeiro passo é isso. O que eu vou fazer primeiro é olhar as duas frações. Estou olhando. A primeira é 2/5, a segunda é 2/3. Segundo passo. Olhar se tem alguma fração igual a É o outra. que tem de igual, não é? O que é que tem igual aqui? Numerador. Eita, que coisa linda, estão prestando atenção mesmo. Numerador. Tem o numerador igual. Ótimo, já descobri uma coisa. Quando eu sei o que eu tenho de igual, eu vou olhar para a outra parte. Então, se os numeradores estão iguais, eu vou olhar para os denominadores. A parte de cima está igual, então eu vou olhar para a parte de baixo, que é o denominador. E aí, a gente já sabe, quanto maior o denominador, menor é a fração. Menor é a Tia, é quanto menor o denominador, Quanto maior a menor o fração. denominador, maior é a fração. É isso. A senhora se enganou, mas tudo bem. Isso é comum, viu? É porque a gente Faz parte. faz parte, exatamente. Então, olhando aqui as duas frações, qual será a maior? As 2/3. 2/3, porque o denominador é menor. Tia? Tia? E a gente não tá te ouvindo. Tia? Levanta a mãozinha. Nunca adianta. Não, tia. Quando levanta a mãozinha, a tia vê lá. Aí ela vai ver que ninguém tá escutando ela. Tia? Certo. Ela disse abrir outro livro. Certo. Certo. Poeta,